Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. Meu nome é Magnólia e trago hoje o tema Aprendendo a Amar e o fracasso do amor. E, temos 3 posições na mesa, posição 1, 2 e 3, para que vocês possam refletir e escolher a posição específica no seu subtema em questão. Lá no Instagram, meu nome é Magnólia, G mudo e L-I-A no final. Aguiar Amazonas, tudo com letra minúscula. Vou deixar aqui a descrição, no vídeo correspondente ao canal do Instagram. Inicialmente aqui eu boto uma mensagem bem rapidinho e depois coloco os 3 subtemas. E no Instagram eu faço uma pequena explanação inicial correspondente ao tema, que é o tema geral, depois eu vou no subtema em questão. Peço a vocês, que apertem o sininho e não deixem também de dar o seu like, porque assim o YouTube ele entende que a minha mensagem é importante para mais pessoas, e então ele divulga isso, e aí a gente pode multiplicar os nossos peixes, Então vamos lá para a mesa, as 3 posições na mesa, a posição 1, a posição 2 e a posição 3, posição 1, posição 2 e posição 3. E aí você deixa eu acertar melhor aqui, eu acho que agora vai, E enquanto isso, vocês, através das suas introspecções internas, vocês adentrem em contato com a sabedoria e façam as suas escolhas. E aí, então, já refletindo sobre a pequena mensagem de Léo Buscaglia, o fracasso no amor. No que se diz respeito ao amor, não há fracasso. O mal sucedido não é o mesmo que fracassar. É mais provável que nosso desapontamento crie uma oportunidade para o aprendizado e o crescimento. Se não arriscarmos no amor, jamais fracassaremos nele. Mas o que é muito pior, jamais experimentaremos o seu encanto. Conforme nos garante Lord James, aqueles que tentam fazer algo e fracassam são infinitamente melhores dos que os que nada tentam fazer e obtêm êxito. Parece que adquirimos a sabedoria mais por meio dos nossos fracassos do que dos nossos sucessos. Sempre pensamos no fracasso como uma antítese do sucesso, mas não é. O sucesso encontra-se muitas vezes do lado do fracasso. Enquanto continuarmos em busca do amor, algum fracasso fatalmente ocorrerá. Isso é inevitável, mas a mágoa é um forte estímulo à ação. Quando procuramos descobrir as causas do nosso fracasso, sempre emergimos mais sábio. Adquirimos novas opções para velhos comportamentos e novos recursos para os conflitos futuros. Sem dúvida, não se pode, neste caso, falar em fracasso. Pelo contrário, é o caminho que leva à transformação duradoura. É o caminho das revelações que nos vem num estalo e do crescimento interior. É o caminho do amor. Não há fracasso, exceto quando nós deixamos de tentar. Está aqui a mensagem, que já advém para vocês diante do tema inicial, E vamos pegar aqui a mensagem primeira,
que é a rosa azul. Tá? A rosa azul, na árvore da vida, na Kabbalah, né? Às vezes nós somos pessoas muito rígidas nos nossos processos de pensar em questões a direitos, a questão a valores, né? A questão esses valores, essas leis, esses conceitos, isso tem muito correspondente à nossa criação. Então, na infância, nós viemos de famílias muito rígidas, né? Aonde se buscava a perfeição. Tudo isso está fundamentado em alguma filosofia, alguma religião, algum princípio, né, ideológico, alguma coisa que move, né, e que estrutura uma personalidade de exigência, né? E essa exigência muitas vezes não está em conformidade com a realidade lá fora. Então há uma inflexibilidade, uma rigidez. Aqui o fígado tem que ter cuidado. As pessoas perdem a paciência, fica com muita raiva e muitas vezes elas acabam se jogando as sefiras, né, da árvore da vida, que são vizinhas, como Resed, que é essa daqui. Então fica, poxa, caramba, só não acontece comigo, acontece com todo mundo, por que que comigo não? Por que que a coisa não acontece, né? Aí fica idealizando, estruturando mentalmente, criando, né, nos seus sonhos uma realização, muitas vezes, de idealização de uma relação, que aqui é a casa dos projetos, né? Uma idealização que não está em conforme a realidade, é um ideal pessoal. Mas às vezes, né, aquela forma nossa de ideal, né, exige do outro como é que se diz? Exige do outro, exige, né? Seria a palavra exigir mesmo, né? Exige do outro uma imposição muito grande e há um sacrifício, agora a palavra veio, né? Então exige um sacrifício além daquilo que ele pode nos dar por alguma razão, né? Que às vezes a pessoa também, será que ela sabe, será que ela não sabe? Às vezes nós temos uma insatisfação interna que pode se tornar um vazio existencial, pode vir para cá para um grande buraco negro, tá? E isso cria uma expectativa ilusória da sua relação com esse outro. Então, muita reclamação, colocando muito, querendo fazer a todo momento um sistema de organização, né? Exigências, tá? E, né, a comunicação fica comprometida porque desce para Rod, e em Rod, né, acaba comprometendo a comunicação. Fala palavras, fala coisas que machucam e magoam demais, né? Tiferet, indo para Tiferet, pode, né, tentar manipular. Então a pessoa ela pode entrar de uma forma muito déspota, impositiva, afogando esse outro nessa relação. E a pessoa não aguenta tanta lei, tanta, né, coisa, né? Porque amar é uma coisa mais despojada, né? É uma coisa, é o chinelo para o pé descalço, independente, né? Nós precisamos encontrar o chinelo para o pé descalço. Mas amor não é uma coisa mental. Amor não é uma coisa, né, que se move só na cabeça. Ele tem que estar a nível de coração, né? E às vezes a pessoa na infância ela não teve muita chance de dar espontaneidade, da criatividade, mas ficou sempre no script, né, da racionalidade, né, da ação e reação. E o processo, a mente dela, né, a correspondência de amor em expectativa aos pais, geralmente adivinha, né, de uma linguagem subliminar. O seu êxito me faz te amar, a tua perfeição me faz te amar, né? A sua excelência
me faz se amar. Então, a beleza do amor estava na ação, né? Na forma como a pessoa se comportava, não se aceitando erros, não se aceitando limitações. Então, quando ela entra em alguma relação, né? Ela tem o mesmo comportamento, só que às vezes essa pessoa ela veio de essa pessoa veio de uma outra família, ela veio de uma outra estrutura, né? De uma outra ideologia. Quer dizer, a outra pessoa é tão complexa quanto você. E muitas vezes não há uma boa conversação, porque descendo para Rhodes, né? Não há uma boa conversação, principalmente no início da relação, para, né, tá bom para você, tá bom para mim, né? Fazer o contrato inicial da relação em esclarecimento, né? Colocando posições necessárias e essenciais para o bem-estar e a felicidade da relação. E aí, então, isso vai se processando no dia a dia com o tempo. E aí advém as decepções, porque são criadas expectativas falsas, né? Do contexto do verniz social, né? E naquela preocupação da conquista inicial da relação. Mas na intimidade se torna insuportável, né? Porque essa pessoa na intimidade, ela fica no script, né? Da perfeição. Então a comunicação embaixo em Rod é uma comunicação agressiva, é uma comunicação, né, de conflito, né, tentando controlar, e vai para Tiferet, né? Eu preciso mudar essa pessoa e botar essa pessoa do jeito que eu quero. É o manipulador, essencialmente. Por quê? Porque ele foi manipulado. Mas isso é um relacionamento tóxico. Isso é relacionamento tóxico, abusivo, né? Eu não amo você pelo que você é. Eu quero, né, mudar você e fazer de você uma coisa, né, para que eu possa amar. E aí começa a artificialidade, né? Os ataques permanentes na relação, os ataques, né? E essa toxicidade tira a espontaneidade do outro, porque ele não quer ser cabrestado, ele não quer, como se diz, qual é a palavra? Ele não quer ser amarrado, ele não quer ser, né, confinado nas suas ideias, porque daí ele não respira. Então ele começa a se afastar e começa a ter uma reação defensiva, né, autoprotetiva. E automaticamente ele não começa a participar a vida dele de você. E aí é quando a relação vai se desfazendo, as pessoas vão se tornando não conhecidas uma pela outra e vão ficando cada vez mais distanciadas. Aí é quando essa relação se quebra e a pessoa diz assim: ah, mas eu fui traída, né? Eu fui traída. Você foi traída em que expectativas, né? Nas expectativas de ideal de um relacionamento colocada por quem? Pelos seus pais, pela sua infância, pelas suas frustrações da infância, a sua necessidade de manipular, né? Então você quer, né, mover, porque essa leitura ela pode estar espelhada, né? Então você pode querer mover o mundo, porque a cabala é assim: ah, vamos fazer minha cabala, né? Então a cabala ela é doída, né? A cabala ela vira a pessoa no avesso, né? E alveja com água sanitária. Eu sempre falei isso, meu Deus do céu. Então ela vem mostrando o que é. Ela não vem com paliativos, com floreamento, passando mel em ninguém. Então, até os anjos, eles são assim, eles mostram a verdade que você precisa, né, saber o que está por trás dos véus, mas não aquilo, né, que adoça o seu ego. Porque aqui o caminho da árvore da vida é o caminho de reencontro com Deus. E aí nós precisamos saber como esse universo se move, como as coisas se, né,
como as coisas ocorrem. E os nossos valores, os valores que nós trazemos dos nossos sistemas iniciais, as questões, né, que nós trazemos das nossas familiares, dos nossos pais, né, muitas vezes não condiz com o tempo e espaço, a realidade do contexto social. Né? Ficamos aquém e não conseguimos nos adequar no mundo lá fora, né? Por causa de alguns fechamentos de ideias. São construídos, a educação é construída em crenças, se estabiliza crenças e síntese da própria criança em reflexão. Né? Apesar da sua infância, ela não tem uma percepção exata, né? E essas crenças constroem a sua personalidade, que vai ser o seu edifício, a sua estrutura, né? de condicionamento na vida e de concepção dessa própria realidade. Então, essa forma como ela, né, olha para esse mundo, essa forma é como ela, né, decodifica o mundo, mais correspondente a toda uma memória de experiências do passado. E nós transferimos isso de forma inadequada para outros relacionamentos. Criamos expectativas, muitas vezes, sem nem falarmos, nem conversarmos, né? E aqui o ideal, quando joga essa rosa na luz, né? Porque aqui é a sefira da severidade, olha o nome da sefira aqui, severidade. Então ficamos muito severos, então nós precisamos correr um pouco para a resede, né? Mas no aspecto luz, nós precisamos ir para a resede, no aspecto luz da amorosidade, de buscar em resede, que é a casa dos projetos, das idealizações, né? Fazer diferente, fazer de uma forma criativa e diferente, nos condicionar diante da vida, tomar atitudes, né, e reações de forma que a gente permita esse amor na nossa vida. Então, o convite para você é encontrar, porque na árvore da vida, em correspondência com o corpo humano, Gévora está em contrabalança a Resed, que está aqui do outro lado. Olha aqui, ó. Tá em correspondência, tá? E engraçado, muito interessante que eu botei isso aqui, mas agora me veio essa reflexão. Essa aqui tá mais abaixo, né? Na árvore da vida, mas ela se encontra no centro da árvore, mais abaixo, no triângulo lá embaixo, né? Que corresponde ao Malkuth, a ação. Né? É o nível de ação. E aqui é criação de um sistema de leis, de ordem, de organização para a vida fazer acontecer. Mas precisa haver mudanças, né, nos seus condicionamentos. Então, o que preciso aprender sobre o amor para, né, para que o amor aconteça em minha vida. Né? Para que você não fique fadado ao fracasso pessoal, à frustração, porque essa frustração já advém de muito atrás, né? E aonde está essa frustração, essa indignação pelo processo, né? Então vamos para a casa da idealização, no aspecto positivo, né? Que fiquemos fadados aos condicionamentos de idealização, né, anteriores, mas que criemos, né, uma maleabilidade que permita a nós mesmos, né, a felicidade entrar. E os bons hábitos, né, no início pode ser um pouco difícil, mas precisamos criar bons hábitos. E aí saímos dos vícios, que é essa sefirote da severidade, né? Não mais nos crie tanta raiva, tanta indignação, tanta condenação, tanto julgamento, porque aí vai para a palavra em ódio, embaixo, né? Aí começa uma discussão, né? Uma competição de ideologia, de formas que a vida tem que ser, a vida fica encaixotada, né? Em formas, né?
sempre naquela mesma forma, sem nenhuma maleabilidade, ok? Então, isso aqui de início, né? Eu posso dizer que a resposta para você seria essa. E aqui nós temos a perda do amor, né? Então, largar a mão de querer ter razão para ser feliz, né? É primordial, né? Nós temos aqui o eremita, a carta do eremita, tá? Então aqui parece-me, né, uma estrutura enfadonha, condicionada, né, inflexível. Tu já viu o virginiano quando ele, né, ele busca a perfeição, ele busca a perfeição. O virginiano, ele busca a perfeição no amor, né? Ou a perfeição no trabalho, a perfeição, se é uma casa limpa, é a perfeição, né? Mas isso talvez não existe, né? No reino da terra, né? Tá? Então, às vezes a gente quer casar, será que se a gente seria feliz se a gente casasse com a Madre Teresa de Calcutá? Porque a gente quer uma mulher santa, né? Ou quer um homem santo, né? Será que a gente seria feliz e perfeito numa relação se a gente fosse casada conosco mesmo? Né? Será que a gente se aguentaria, né? Então nós precisamos sair desse sistema, né? Desses condicionamentos sistemáticos, críticos, né? E buscar uma nova forma. É o aspecto da semente. Aqui nós temos o signo de Virgem, tá? E é da natureza desse signo buscar a perfeição. Isso é positivo, mas até onde que a perfeição, né, deixa de ser perfeita, tá? Então a gente tem que refletir, né, que a nossa forma de pensar é uma perspectiva, né, uma visão de mundo, mas, né, existem outras formas de viver o mundo que também funcionam. Existem pessoas que pensam diferente de você e conseguem ser felicíssima no amor. Começa a observar isso em volta, né, e entra em reflexão. Então aqui existe uma guerra interna permanente, né, uma guerra, né, porque a Sefirote dos juízes, né, da política, tá tudo aqui. É um movimento político de fazer vingar, né, as leis, porque o rim, o fígado, ele corresponde a essa Sefirote. Então vem muita raiva, né? Às vezes a pessoa tem cirrose até sem beber, tá? Então a pessoa ela tem que se condicionar, né? E quando ela não sabe fazer a coisa de uma outra forma, né? Ela fica, o fígado fica em cobrança do pâncreas permanentemente. E aí, o que você tem para mim? O que você vai fazer, né? Tá? E isso cria uma desordem na homeostase orgânica, né? Na homeostase do seu sistema, biossistema. E aí cria uma desordem de saúde, né? Digerir, eu não estou conseguindo digerir. Então pode ter um gasto, um problema, né? Porque você não está conseguindo controlar, ter controle de uma situação. E se você estiver na posição oposta, você pode estar se sentindo, né? Invadido demais, né? Cobrado demais, né? Aquele chefe, né, déspota, aquele chefe imperativo, aquele chefe que é exigente demais e nada nunca tá bom, né? Ele tem que buscar uma imperfeição. Se for um marido, pode ser aquele tipo de marido que você põe o tapete assim, não tá bom. Você botou aí tu bota o tapete assim, ele reclama que não tá bom. Você bota o tapete assim, não tá bom. Aí você pergunta, afinal de contas, o que está acontecendo, né? Que você está sempre insatisfeito. Então, existe uma insatisfação, né? Um vazio que pode pular para cá, né? Então, é um vazio sem fundo, né? Porque ele pode pular para cá quando ele não consegue colocar essa imposição em domínio que é Tiferet,
que é mais embaixo. Então são Sefira e faz um triângulo, entendeu? Na árvore da vida, e ele fica correndo neste movimento, né? De condicionamento vicioso, sem fazer um processo de elitização da consciência. Então, por mais inteligente, por mais que sejamos, né? A vida está sempre colocando preto e branco nas nossas vidas, para que possamos refrear, né, em condição de equilíbrio entre o preto e o branco, entre o café com leite, né? Então, cada um, café com leite é uma medida. Nós temos a balança da árvore da vida a nível, né, dos ombros, tá? E o estômago é Tiferet, então forma aquele estômago, ombro direito e ombro esquerdo. E a pessoa fica correndo nesse movimento, né? E às vezes ela desce para a roda aqui na comunicação agressiva, fala coisas, né? Cria uma tempestade na relação que rouba a paz da relação e no final acaba se rompendo por causa do ciclo vicioso do movimento do retângulo no aspecto sombra, tá? E não no aspecto luz. E vive, né? Subindo, né? Subindo na árvore, ela vai para Biná, e a Biná é a forma, né? Para baixo rode, para cima do lado direito do corpo. Pode ter, né? Como tem uma rigidez muito forte do lado direito do corpo, essa rigidez pode levar a algumas dores do lado direito do corpo. Às vezes a pessoa vai na astrologia fazer seu mapa astral e aí tem uma predominância de planetas daquele lado lá, porque é o lado dominante da personalidade. Aqui ela veio na árvore da vida em função, mas acontece que ela não encontrou a luz, né? O equilíbrio dessa atuação, né? Nesse triângulo, ela corre nesse movimento, às vezes indo para baixo e para cima, né? Da árvore, tá? Em correspondência ao corpo humano seria o lado direito, tá? E aí, volta e meia, ela circunda para o lado esquerdo, indo até Resede, o ombro esquerdo, né? E ela fica descendo, sobe, desce, vai do pé até a cabeça ali, né? Em Biná, que é a forma, ela fica formatada, condicionada, né, naquelas leis, naqueles princípios, naquele condicionamento, e aí ela quer fazer valer a lei, que é o fígado é o policial do corpo, né, e aí começa a polêmica da dinâmica do conflito infindável, tá? Então vamos tirar 3 cartas aqui. Opa! Olha aqui. Aqui fala de pessoas, né? O que é o lado positivo dessa Sefirote, né? Que como ela busca a perfeição, ela luta para conquistar a realização, né? Então aqui, né? Aqui em 9 de ouros, uma contemplação, uma satisfação inicial pode ocorrer se ela buscar essa perfeição na linha do amor, né? Assim como ela se aperfeiçoou na vida profissional, ela é tão certinha, tão direitinha, tão consertadinha, né? Tão sistemática, ela também precisa, né, agir, tá entendendo? Agir em questão. Aqui é o enamorado, ó. A questão, o enamorado é signo de Gêmeos, é um arcano maior. Temos 2 arcanos maior predominantes, isso é muito bom para você. Diante das coisas que eu estou falando para você, você vai entrar em profundas reflexões, né? E isso vai permitir a tua realização no amor. Se você considerar o que eu estou falando aqui, é o que diz. Você realmente irá condicionar-se, né? Numa forma diferente do ato de amar. Autoconhecimento para as pessoas difíceis. Vamos ver aqui. Há um enorme prazer apenas na conquista, nas relações rápidas. Você é um sedutor compulsivo e quando consegue o que deseja, abandona outra pessoa? Sim, não ou às vezes? Reflexão. Qual é a sua lembrança de vínculo emocional na família?
Agindo assim, você acha que se protegerá de que situação, né? Então, vínculo emocional nessa a tendência psicológica que é o psicótico, né? Então, é muito mental a nível racional, ele não se entrega para não ser manipulado, porque aí na árvore ele vai para ti. Ai meu Deus, que eu não tenho a árvore aqui para mostrar para vocês, seria maravilhoso, né? Então fica nesse triângulo, né? Nesse movimento e em Tiferet, tá? Em Tiferet, que é o triângulo, né? Ombro direito, ombro esquerdo, estômago. Eu estou falando assim porque vocês podem sentir desconforto nessa região, devido ao condicionamento da personalidade, tá? Então, não tem envolvimento emocional. O amor é algo que transita no campo da mente. Eu já falei isso aqui no início, né? Então, qual é a lembrança de vínculo emocional com a família? É muito racional. O relacionamento não movia a sentimentos, a falar de sentimentos, isso pode remeter à fraqueza, né? Então, a coisa é que sejamos fortes e vitoriosos. Então, se você buscar essa perfeição também no ato de amar, né? Aqui também Mercúrio fala em comunicação, aqui é muito essencial, porque tanto Virgem aqui quanto os enamorados fala de comunicação, usar uma linguagem, né, mais emocional, jogar essa dinâmica emocional, né, jogar e trabalhar isso, uma linguagem mais emotiva. Mas existe um grande desafio aqui, entregar-se, né, a confiança. Agindo assim, você acha que se protegerá de que situação? Né? Então, de que você está se protegendo? Né? Então, a pessoa, como foi muito controlada e manipulada na infância, ou pela mãe, ou pelo pai, ela se afasta de suas emoções e ela diz assim, entregar-se ao amor remete a se tornar frágil. E aí você é manipulado, Tiferet, né? Você é manipulado, vai para Sefirot, Tiferet, na árvore da vida. Eu não quero ser manipulado, então eu manipulo, né? Eu tento controlar, né? Então as relações são efêmeras e curtas, porque quando você sente que vai perder o controle da situação, que você está ficando fraco, né? Na relação, você está perdendo o domínio e você está entrando no sentimento, você foge da situação porque você não quer intimidade. Você quer fugir a uma intimidade, né, para evitar, né, a situação de se ver, né, manipulado, controlado, né? Quem tem o poder é quem está no poder. Quem tem as regalias da relação é quem manda, né? Agora, quem é pau mandado, esse está subjugado, esse está oprimido, ele está morto, né? Olha lá os mortos aqui, né? Ele está numa situação de opressão, ele não tem expressão criativa nenhuma, ele não tem movimento, né? Ele não tem maleabilidade, ele está ali, né? Que ele é pau mandado. Então, na relação, a gente prefere estar no controle do que estar sendo controlado. Então, aqui a gente remete a uma grande reflexão pessoal, tá? É bem aquilo que eu falei, porque só de olhar para aqui já dá bem para ver o que realmente está acontecendo, tá? Quando eu falo muito, eu não posso botar muitas cartas, tá? Porque já de início eu já começo a ver um monte de coisa aqui só pelas cores, né? Mas isso é cabala, tá? Aqui é o caminho do autoconhecimento e a proposta, né? Porque quando a proposta é fazer esse olhar, né? Não existe perfeição, nós não somos deuses aqui. Então o processo é olhar para o nosso campo de dor humano. Nós somos humano, né? E aqui, até quando nós buscamos a perfeição e essa rigidez da perfeição, sem amor, né? Seguir pela vida, pelo campo mental, né? E deixar o coração em casa, com certeza seremos, né, fracassados no amor.
né? Porque as pessoas, se essas outra pessoa que se relaciona com você são pessoas empatas, amorosas, entendendo? Elas vão ser infelizes eternamente, tá? Exigidas eternamente e compreendidas eternamente, porque vocês estão andando do mesmo lado, mas em vias diferentes, né? Em total paradoxal oposição. Então, o conflito será permanente. E se você encontrar outra pessoa igual você, mais racional, tá? Vai ficar a competição de quem sai primeiro da relação, ou quem domina, né, o outro. E aí, dois bicudos não se bicam. Claro, obviamente que a relação não acontece. Então, não acontece nem com um, porque ele não aguenta nem com o outro, né? Tá? Então, aqui o caminho do autoconhecimento é levar você a mudar o teu jazz, a tua dança da vida, para que você permita que esse amor entre pela porta da frente, para ficar, né? Esse é o objetivo. Não é crítica, não é condenar, não é nada disso. É permitir você ser feliz, não é ter razão, é ser feliz, né? Entendeu? Essa que é importante para você. Aqui nós temos a rosa laranja, a rosa de Mestre Jesus, que é a lótus de Mestre. Usa essa rosa azul, tá? Mas eu acho, tá, que você devia trabalhar, em vez dessa azul, você trabalhar um pouco a rosa crística. Aqui, peraí, deixa eu mostrar para você. Você trabalhar a violeta, né? Colocar essa rosa nessa cor na relação, para trazer a emoção, para trazer os sentimentos, né? A nível crístico do amor, trazer, porque aqui é a Sefirote da misericórdia, né? Aqui é da severidade, aqui é da misericórdia. Então aqui é a contrabalança do seu sistema. Então você precisa trazer essa nova ordem, tá? Para que você possa chegar ao próprio amor, para que você possa sair daqui para aqui. Então, né? É mais um convite desafiante, né? Em relação ao amor, e essa entrega ela se torna impossível, e aí você fica fadado para ter a intimidade, o sexo, né? Porque existem as necessidades fisiológicas, porque senão você cortaria, né, qualquer outra pessoa do seu mundo. E muita reclamação quanto o homem, muita reclamação quanto a mulher, criando um sistema, né, englobado, né, de crenças referente às generalizações. Por exemplo, mulheres não prestam, homens são não sei o que, barará, porque vem aqui, vem para cá, sai daqui e vem para cá, né, nessa contrabalança, mas vem num aspecto pesado. Assim como essa aqui, essa pessoa que já escolheu essa rosa, ela pode ser tendenciosa ao lado de cá, porque também faz o triângulo, entendeu? Também faz o triângulo. Então essa outra pessoa, ela pode se tornar assim também, mas no lado mais emotivo, entra em depressão, chora, tá entendendo? Aí é uma outra posição. Aqui há, né, um endurecimento da personalidade, e aqui eu já de antemão já coloco, né, o que há do lado, porque eu pulei, né, aqui, porque há aqui um entendimento de uma contrabalança. Então, da cor das minhas unhas, vamos para a segunda posição. E a segunda posição vem falando da rosa laranja, né? A rosa laranja fala dos nossos apegos. Veja, gente, independente de eu jogar a carta antes ou jogar aqui, tá? O que é mais importante de jogar aqui dar certo ou não dá certo, o mais importante aqui é com o que você está sincrônico. O que tem correspondência ao seu sistema. Isso aqui não interessa de estar jogando aqui ou não tá. É legal, eu acho bonito também, né? Esse baralhar das cartas e o barulho que ela faz na mesa, né? Tudo bem, eu sempre jogo um pouquinho, tá? Mas isso aqui, gente, a posição que vocês pegam é porque ela tem um significado na vida de vocês. Claro aqui que é importante vocês olharem todas
apenas as 3 posições, porque às vezes as outras posições também trazem algo significativo de entendimento e aprendizado para a vida prática de vocês, né? E vocês entram em reflexão, em correspondência, às vezes é um outro relacionamento que está ocorrendo, né? Às vezes até em questão familiares, tá? Ó, já estou falando daqui, tá? Em questões, né? Né? Que vai e traz um conhecimento, uma compreensão. Então a nossa, aqui fala dos nossos apegos, aqui fala do processo, né, de estrutura sólida, aqui fala do ego, aqui é a Sefirot da personalidade iegóica, né, iegóica, tá? Aqui é a região correspondente ao chakra da sexualidade, porque na mulher é onde encontra os ovários, o útero, né? Que é do 3 dedos abaixo do umbigo. Corresponde à mesma Sefirot, né? E aqui remete para elevar-se a nível da árvore ao amor ágape, né? Preciso sair do amor apego. Meu carro, minha casa, meu marido. Então eu me relaciono com a situação, meu filho, com posse, né? E eu tendo aí para Tiferet acima, que é o amor ágape, o amor incondicional, né? O amor incondicional libera, mas eu tendo a subir mais de uma forma negativa de sombra. Então eu manipulo, eu controlo, né? Eu controlo com medo de quê? De perder. Você é meu, você é minha, né? Então aqui é o amor posse na relação. E aí você se relaciona com a pessoa como você se relaciona com um objeto, né? Como a pessoa fosse o seu objeto, tivesse ali disponível, precisa estar ali disponível, tá? É diferente. Elas se intercomunicam, porque a pessoa, nós temos todos os vícios na árvore, né, da vida. E aqui muitas vezes nós buscamos como é amor apego, nós buscamos muito as questões de necessidades materiais, né? Eu fico apegado à estrutura que criamos juntos, né? Casa, família, eu não me separo de você por causa da casa, porque a casa é minha, não, a casa é sua, a casa é minha, não é minha, é minha, é minha. Então aqui é o apego, né? Então aqui é a pessoa que ela está apegado a sistema de ideias, de ideologias, de valores, de crenças, tá? Apego em geral, apego a ideias, apego a formatizações, né? No campo emocional, nos condicionamentos da atitude, porque aqui é o triângulo inferior da árvore, né? Que está abaixo na árvore e é mais instintivo, são movimentos mais instintivos, né, do que racionais, né? É mais instinto, porque está ligado ao sexo, né? Já esses aqui de cima, eles estão no triângulo, né, do sentir. E aqui são, né, aqui das emoções, né? Tá mais um nível mais elevado. E aqui, não que sejam melhores que vocês, né? Ou superiores a vocês, não. Porque o pecado capital, ele está, né, na árvore toda. Então, tem tendência a ser acumulador, né? A não querer soltar coisas para a vida poder mudar. Então, o que preciso aprender sobre o amor em minha vida? Eu preciso me desapegar de algumas coisas, né? Eu preciso, né? Porque aqui fala sobre a pedra filosofal, né? Aqui fala sobre a estrutura da personalidade. Às vezes a personalidade está apegada, ela está rígida, né? Cimentada, condicionada, né? E aí ela não sabe sair daquele script, né? Ela não sabe perder, ela quer acumular, né? Então aqui é a Sefirot do acumulador, né? Então ela não sabe perder.
Então, uma das questões aqui é ter reflexão humilde, né? De olharmos que na relação 50% atribui a mim e 50% atribui a você, né? Então, aquele filme Homens de Preto, né? Que eles precisam sair da Matrix, né? Então, eu preciso sair da Matrix, eu preciso sair do pente fino, né? Que eu me encontro, que eu estou me confinada numa Matrix, eu estou presa numa Matrix, mas adivinha quem é que cria, quem é que está no centro dessa Matrix? Eu mesmo. Eu mesmo que estou criando cada pétala dessa de construção, né? No aspecto sombra, obviamente, porque isso aqui é uma rosa crística, né? E daí eu estou criando essa construção rígida, né? E apegado às condições, né? Que a relação pede progresso. A própria relação progride, as pessoas progridem junto. Mas se eu me mantenho rígida nesse processo, né? Eu fico para depois. A outra pessoa que está na relação comigo, ela está evoluindo, porque nós evoluímos, nós acompanhamos a cultura, a tecnologia, a inovação, né, social, mas eu estou rígido, tem alguma coisa aqui me confinando e me impedindo, tá, a viver este amor. Mas o que está me confinando é eu mesmo. É eu mesmo, são os meus vícios, tá? Então você tome para você. Mas, né, na nossa relação, aqui 50% é meu e 50% é seu. O que fala isso para você? Será que você está disposto, né, a você pensar assim, né? Até que ponto você, né, está se confinando? Então aqui fala a mulher e o mundo, né? O mundo fala em sair para o mundo, a participar do mundo, a viver, né, o processo cíclico de evolução em cada casa da escala evolucional da consciência, né? Tomar parte do mundo. Então a pessoa está sistemática, ela está confinada, ela está presa dentro desse círculo, desse universo. Lá fora existe né, coisas muito maiores, tem constelações, tem novos planetas, tem coisas tão grandes, mas ela está presa dentro de um sistema, tá? E esse sistema impede a ela a viver esse amor. Então temos que olhar para nossas crenças, precisamos nos espirituar mais, a sacerdotisa, estamos presos na nossa forma, né? Pode ser uma forma de bolo aqui, né? O nosso bolo sai sempre quadrado, sempre redondo, né? Nós estamos presos. Então a gente precisa, né, ter esse contato na árvore da vida, que remete ao corpo humano, seria a rosa preta aqui, né? Trabalhar com o preto, com a cor preta, brilhante, não sem brilho, né? A rosa são sempre, as cores não são opacas quando são crísticas. Elas só são opacas na sombra, tá? Então aqui, né? Ó, bota essa rosa aqui, né? E essa rosa, ela roda e ela expande no movimento centrípeto e centrípeto, né? Centrífugo, centrípeto e centrífugo. É o pulsar do coração. Ela está no mundo, ela está vivendo. Então ela sai para o mundo, né? Então ela toma algo de lá e aqui ela elabora internamente, volta para lá e elabora. Mas a pessoa está fechada para o sistema, né? Então a sacerdotisa é o convite para a espiritualidade, para a expansão da consciência, né? Do seu papel e sua função neste mundo e aquilo que você está aqui a serviço. Então não é para se fechar para o mundo, né? Então viver o amor, viver os seus sentimentos, viver a sua sexualidade, tá? Porque aqui está a sexualidade. Então, às vezes os sistemas, né, a pessoa ela fica presa, né, a conceitos em relação à posição feminina, à posição masculina, como que o homem tem que se portar, como a mulher tem que se portar, né? E ela presa desse sistema, né, ela fica muito seletiva e às vezes ela se confina, ela se fecha. Então, anjo da misericórdia. A misericórdia divina oferece-me a graça e a ternura da aceitação. Aí você não aceita, né? Você fica muito também aqui, né, preso, né?
as suas crenças, tá? E impedindo você de viver os seus sentimentos. Às vezes até religiosidade, tabu sobre sexualidade. Acontece muito isso aqui, né? Nessa região, porque aí vai para Netza, né? E Netza é a luxúria, é o sexo, né? É a bebida. Então, como é que eu tô nessa rigidez, né? Será que eu tô conseguindo esse equilíbrio, né? Tá? E me relacionar, Rod, que Rod remete à comunicação, a relacionamento, tá? É Mercúrio na árvore da vida, tá? Então, como é que tá a minha comunicação? Como é que estão meus relacionamentos, né? Porque fica difícil a comunicação, tá? Porque eu tô no meio, mas eu tenho que encontrar o equilíbrio, tenho que encontrar a luz dessa posição, né? Tá? Aí eu não me misturo, eu não, né? Então tem um sistema de crenças. Rainha de Paus. Aqui mostra uma pessoa sozinha, se sente sem apoio das pessoas, né? Que as pessoas não te entendem, que as pessoas, né? E Rainha de Paus, aqui fala da sexualidade. Aqui está falando da sexualidade. E isso pode ver de alguma forma, né? Isso pode vir de alguma forma espelhado. Você pode estar em Netza, né? E automaticamente você encontra as pessoas muito rígidas e sistemáticas, né? Em questão ao julgamento em relação a você. A Rainha de Pau remete muito a Netza, porque a Rainha de Pau fala viver essa sexualidade, viver, né? Aquilo que você é, porque é a Sefirote da vitória na árvore da vida, mas remete à transparência, né? Então, Rainha de Paus é uma pessoa bonita, ela tem fogo, ela tem essa energia sexual muito forte, tá entendendo? E às vezes não tem entendimento das outras pessoas, tá? Né? E com isso ela fica resistente ao movimento, ela fica assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vivo essa espontaneidade de quem eu sou, né? Porque aí a pessoa ela fica contida em viver, né? Um relacionamento aonde ela vende uma imagem não da realidade concisa da personalidade dela, ela fica contida, né? E aqui muitas vezes tem pessoas que não sabem nem que tem são pessoas que assim não tem, elas não sabem que elas têm uma sexualidade forte, né? E carisma, e são pessoas sedutoras que podem conseguir o que elas querem. Elas têm medo de manifestar isso porque elas sentem que podem ser incompreendidas. E isso muitas vezes na infância, a própria criança entende isso, né? Que ela não pode ser espontânea, ela não pode se manifestar de forma espontânea, né? Porque não haveria apoio em relação a ela. Então fica muito em dúvida, vou ou não vou, eu acho que não vou, tá entendendo? Expansão, vamos falar aqui de somatização para você. Vamos ver aqui. Rins. Tende a estar associado às relações conjugais, tá? Aqui tá no centro, bem no centro entre o rim direito e o rim esquerdo. E a pessoa fica, não sei se eu vou pro lado direito ou se eu vou pro lado esquerdo, né? Aí aqui ela fica presa, né, ao sistema de ideias, tá? E não vive o outro lado, que são o seu sentido, né, das emoções, tá? Que são instintos, né? Do outro lado está o instinto, que é o ego e o superego. Então ela fica no centro, que é o ego, né? O id de um lado, que é o corpo de instintos, né? E aí ela, não, eu não vou viver esse instinto, eu não vou viver esse lado, né? Com uma sexualidade muito forte, né? Tem carisma, né? Porque tem uma energia sexual, essa energia é muito realizadora, né? Mas ela tem um pouco de receio e medo de se entregar, né? E perder o controle disso tudo, né? De não ter uma aceitação social,
correspondente ao sistema que se faz pertencente, ao grupo, né, que ela ama. Às vezes fala de família, de casa, né? Então ela inibe, né, a sua sexualidade, que é o centro, tá? Tende a estar associada às relações conjugais e ao âmbito da parceria. Problemas podem surgir quando a pessoa culpa o parceiro excessivamente, esquecendo de se olhar das próprias sombras. O que o problema nesse órgão está lhe ensinando? Você tem aprendido a aceitar as suas imperfeições e as do seu parceiro? Comente, né? Então aqui pode, né, também pode não ser da família, né? Mas o sistema, ele não pode remeter à família, mas pode se remeter ao casal, à própria relação, né? Aí você fica olhando para o outro que mostra que mostra um ponto de vista diferente, uma forma de ver a vida, né? Uma forma de se comportar, né? E aí, né, fala muito de rainha de paus, sensualidade, né? Porque a paus é fogo, e fogo tem muito a ver com nétis, ao lado esquerdo do corpo humano, ao rim esquerdo, tá? Tá entendendo? E aí vamos ver qual é o rim que está comprometendo. Pedra no rim, tá? É o que? Resistência, a calcificação dos pensamentos, né? Resistência, apego, calcificação, apego, aquilo calcifica, tá? Então uma boa reflexão para você, né? Então é preciso haver, né, uma flexibilidade, tá? Mudar um pouco a estrutura de base, de ideologia, né? E aprender a experimentar o equilíbrio neste processo, tá? Que é o triângulo inferior. Aqui é o equilíbrio inferior a nível de ações, atitudes. Então aqui é atitude, aqui são de leis, de ideias, tá? Aqui também vai para formas de sentir a vida, como eu sinto, né? Então, círculo de mulheres remete muito a participar, né, da vida e da forma com outras mulheres, como essas mulheres lidam com a situação de formas diferentes, né? Porque nós não estamos sozinhas na nossa condição de amor, né, e de amar nas nossas limitações, nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades. E na nossa relação com outras pessoas, nós temos algo em comum, que é o centro, aonde nós estamos vivendo o abandono, né, aonde nós estamos aprendendo sobre amor, aonde nós estamos através dessas experiências está havendo, né, grande aprendizado, grande compreensão e reflexão de como amar, de como, né, conduzir essa relação de forma a ser feliz, né? Então, na convivência com outras pessoas, tá? Você sente que você não é o único, porque aqui tem muito essa coisa, ó céu, só eu, porque todo mundo se realiza no amor, porque todo mundo, ó fulano lá, não é tão bonzinha que nem eu, bonzinha, né? Boazinha, não tão bonzinha, e ai meu Deus do céu, né? E aí fica naquela história da vitimação, como, né, você fosse a única, né, a ser desprovida da sorte. Não é, né? Então, nesse convívio com outras pessoas, você vai mudar a sua forma de julgamento, tá? Mas vai haver um amadurecimento do discernimento, porque nós estamos um arcano maior, que vai fazer muitas vezes essa pessoa, você, né, sair dessa depressão, sabendo aqui que o relacionamento ele vem muito espelhado, nós sabemos que vem espelhado mesmo, tá? Então nós precisamos botar a contrabalança, né? Colocar do outro lado o azul,
né? Então, nós não precisamos ficar presos só nas emoções e sermos a todo momento arrebatados, né? Pelas nossas emoções, no sentido de vitimismo, né? De descompensação, de falta de sorte, de abandono, bababá, 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 né? Mas nós precisamos sermos seres conscientes, que na relação 50% cabe a mim, 50% cabe a você, como fala Bert Helling, né? Então, nós temos que estar, né? Deixa eu ver aqui se tem algumas coisas aqui para você. Então, nós temos que estar aqui conscientes, tá? De que, né? Parte cabe a mim, disso aqui, e parte cabe a você, né? E o que cabe a mim? Porque a relação é uma química, relação não é unilateral. E se é unilateral, é porque alguém ficou na retaguarda. Alguém, na vez de entrar, né? Alguém, em vez de atuar, alguém, em vez de ser participativo, é mais fácil ficar na zona da inocência para culpar o outro. Aí entra aqui, entra no azul. Lembra lá no início que eu falei, né? Você vai entender muito essa relação aqui, ó, respectiva na árvore da vida, que aqui é do sentir, é o nível da árvore do sentir, e aqui é do agir, né? Então aqui, tá? Você precisa, né, elitizar, né, elevar a sua consciência para que haja um renascimento. Essas pessoas estão saindo da sepultura e estão se elevando, né? Elas estão olhando para cima. Gente, existe um sentido maior de tudo que eu estou passando aqui. Então elas começam a se levantar e olhar para algo maior, para a compreensão do que está ocorrendo na minha vida, né? Então Bert Hellinger, ele fala, né? 50% na relação aqui fica para mim, né? E 50% fica para você. O anjo da guarda da maturidade, crescer, elevar-se. Olha só que legal, né? Na consciência, ao assumires a responsabilidade do desenvolvimento. Ao assumir a responsabilidade, desenvolvo também a minha força, né? Então a gente fica culpando. Quando a gente culpa os outros, a gente pensa que a zona do conforto, da inocência, criando, né? Criando uma desculpa, né? Para nós termos razão na situação, tá? Então a gente quer ter razão na situação, que vem muito por aqui, ó, né? Ter sentimentos e não ter, pula para cá, mas nessa, né, essa química em você, né, ela age dessa forma, tá? E aí você prefere ficar na zona, né, da vítima daquele que é atuante, que é corajoso, né? Que é a rosa azul. Então, para você trabalhar com azul, vai te ajudar muito, tá? A trabalhar com a rosa crística na cor azul, né? Colocar essa rosa entre você e os seus relacionamentos e pedir a Jesus que cure, trazendo uma nova consciência para você, para que você não fique pendente ao lado esquerdo da árvore, tá? Tem algumas escolas que a árvore inverte, tá? A posição das sefirotes. A minha escola não inverte, são pouquíssimas, né? Pode contar no dedo as que inverte, tá? Então aqui, círculo das mulheres, conviver com outras pessoas, tá? Para que você tome consciência que há outras formas de agir para a solução do problema, que não é ficar no processo passivo. Que quando você fica no passivo, você entrega na mão do outro o poder que cabe a você, né? Então você não faz a sua parte, então não vai acontecer. O outro fica cansado, né, de lidar com a pessoa que ela prefere ser infantil na relação. E começa a chorar, não discute a relação, né? Aí fica difícil, né? Porque o outro aqui, ele tá chegando, tá?
E eu não sei quem é esse outro, se ele também pende ao aspecto negativo da questão do outro lado. Não importa. Mas o que importa aqui, né, é que dentro das suas neuroses, que aqui há um condicionamento das neuroses, né, tá? E aí você tem que reagir diante da vida, não é se tornar passivo. A passividade até é uma forma da pessoa ficar deitada, depressiva, tá? Quanto as suas emoções interferem nas suas prioridades de valores gerais, comente, né? Então, você entra nessas emoções e você acaba perdendo a oportunidade de atuar, né? Se acovarda, entra em desistência. Gente que me ligaram agora, nesse momento. Então, né? Vamos, é meu primo que ligou agora, né? Por alguma razão. Então, vamos aqui às 3 posições finais aqui do tarô. Aqui mostra, né? Esse 8 de copas. Precisa buscar o creme da beleza, né? 2 de copa para reiniciar o psique aqui entra, né, na noite escura da alma e ela vai em busca, né, da verdade, da essência da beleza, tá? Então ela vai, né, em busca da verdade sobre a situação. Então ela abandona toda aquela estrutura anterior, tudo aquilo que invalida a felicidade, porque toda aquela construção não trouxe, né, a realidade da felicidade, em questão o amor, o relacionamento. Então ela fala assim, aonde está, né, o verdadeiro bem-estar de uma relação, aonde você está satisfeita, aonde você se sente bem estruturada, aonde você se sente segura afetivamente, né? Então, com isso, né, é o quê? Participar, né? De conversar com outras mulheres. E isso aqui é bom, né? Talvez em terapias, tá? Ou são homens em terapias, ou o grupo do sagrado feminino, xamanismo, tá? O grupo do sagrado feminino, para que junto com outras mulheres possa compartilhar suas dores, né? Mas aqui há muita passividade e a passividade não tem ação, não tem comprometimento ao sistema, porque a pessoa recua, né? Ela se vitimiza, ela se põe em segunda posição e aí não há atuação, tá? Então fica numa situação, né, ilhada, tá? Numa situação sem começo, tá? Sem saber o que fazer, não sabe para onde ir, né? Então, o primeiro, para onde que ela tem que ir? Ela tem que ir à questão, né, de perceber que ela não é vítima, tá? Que o que ela passa tem milhares de outras pessoas passando pelo mesmo tempo, independente de ser homem ou mulher, né? E nesses relacionamentos, tá? Esse aqui tende a controlar. E essa pessoa aqui, né, da rosa violeta, ela tende a se vitimar, né? Ela fica na posição passiva na relação, ela não toma as atitudes que precisa, ela pode ir para Tifre na condição de amor incondicional, se doa demais, né? E depois também ela necessita ser, né, também abastecida nessa relação, nutrida, tá? Mas nutrida de quê? Né? Nem ela sabe. Às vezes o doador incondicional, ele não sabe o que é necessário para ele, muito menos para o outro, tá? Então o caminho é outro que tem que ser feito, tá? Com certeza. Opa! 10 de ouros seria a carta, né, principal, tá? Então precisa recomeçar, manter a esperança em relação a isso, porque o amor é uma construção, né? Mas uma construção do eu, da personalidade, se condicionar a buscar novos hábitos, né? Se condicionar aos novos hábitos, fazer diferente para que a vida possa ser diferente, né? Os resultados serem diferentes. Eu sou uma pessoa má, pois a crença, né,
referente a baixa autoestima e de inadequação ao relacionamento por coisas que faz que machucam o outro, tá? E aí a pessoa vai o quê? Deprime. Como é que fica dentro da família? Qual é a crença da infância dessa pessoa? Você tinha algum apelido de infância e adolescência na sua família? Em caso positivo, qual era? Você era rotulado ou olhavam para você de forma diferente, né? Então, talvez, às vezes, há rótulos pejorativos, negativos, depreciativos em relação à pessoa que acabam prejudicando o relacionamento adulto, né? Porque a pessoa acaba... Bom, se meu pai e minha mãe falavam isso de mim, é porque eu sou mesmo, né? Então, a pessoa passa a acreditar. Se meus pais falam isso de mim, então, né, o que eu posso entender, né? E aí a pessoa acaba se condicionando até inconscientemente, mesmo que ela não lembre desse apelido, o inconsciente dela lembra, porque a criança está lá. E a criança, né, ela acaba se condicionando, tá, a esse comportamento que se adequa, né, com o apelido que foi lhe dado, tá? Então, profundas reflexões do que isso, né, do que te fizeram acreditar, tá? E aí te condicionaram a uma realidade de sofrimento, né? E aí eu não sou merecida, eu não mereço, né? Eu não mereço lidar. Vamos ver como é que tá a raiva aqui da criança? Vamos ver como é que tá a raiva. Você sente raiva quando uma pessoa não faz algo do jeito que você pensou e pediu, né? Porque aí vai para cá, ó, né? A pessoa idealiza coisas assim, né? De amor que ela não teve na infância, mas ela tem que curar essa expectativa, tá? Referente aos pais dela. O problema não está com o parceiro. Mas essa idealização, né, e essa expectativa foi aquela que você não teve aqui. E aí você começa a experimentar justamente aquilo que você não quis para você. Você começa a experimentar justamente aquilo que você quer evitar. Porque consciente e inconsciente você foca, né, sobre o campo de dor, traumático. E aí você traz isso para o momento presente, tá? Então, até na lei do segredo, na física quântica mesmo, né? Nós acabamos nos tornamos, né? Tornamos-nos uno, né? Aquilo que a gente foca. Então, se a gente foca no estado limitador, a gente continua atraindo o estado limitador, porque a gente acredita no estado limitador, ok? Queridos cravos, queridas rosas, ficamos por aqui. Um beijo grande no coração de vocês e tchau, tchau.